Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo nós vamos ver relações de equivalência, que é um conceito muito importante, porque a partir dela a gente constrói um dos conjuntos mais importantes do fundamento de álgebra 2, que é o Zn. Ele é utilizado como exemplo em diversas situações de grupos, anéis e corpos. Além do mais, através da relação de equivalência, a gente consegue construir corpos de frações, e outros exemplos importantes para podermos até compreender a construção dos conjuntos numéricos que nós temos aí. Né? Porque conjuntos inteiros, racionais e complexos, eles são definidos através dessas questões, desses fundamentos básicos aí das estruturas algébricas. Então vamos lá. Primeiro, o que é uma relação de equivalência? Uma relação, ela é uma forma de corresponder dois elementos que satisfazem as seguintes propriedades. A relaciona-se com A, se A relacionar com B, B relaciona com A, e se A relacionar com B e B com C, então A relaciona-se com C. Como foi dito, através da relação de equivalência a gente consegue construir conjuntos racionais. Vamos ver como que isso é feito? Bom, a gente considera, a partir do conjunto dos inteiros, o conjunto dos pares ordenado AB, sendo a segunda coordenada não nula. Esse par ordenado ele é para ser pensado como se fosse uma fração, A sobre B. É uma forma diferente. Pensem que A sobre B, naquela forma natural, convencional de se escrever, é um par ordenado. Por quê? Porque A sobre B é diferente de B sobre A. Então é um par, ou seja, são dois números, e a ordem importa, ou seja, se eu inverter a ordem eu posso produzir resultados diferentes. Essa é a definição de par ordenado. Só que a forma convencional de escrever, ela não é a forma que a gente está acostumado a ver par ordenado, né? Mas pode ser pensado assim. Então, nesse exemplo, nós vamos transcrever na forma de parênteses com vírgula, de par ordenado, mas sempre pensando que o primeiro par, o primeiro número do par, ele equivale ao numerador e o segundo número do par ao denominador. E por definição é não nulo. Quando que a gente diz que esses pares são equivalentes? Quando o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ser igual não é a coisa que a diferença é ser zero. Então, olha só, o produto, o que está escrito aí? O produto dos extremos menos o produto dos meios, né? Pensando que A, D são extremos e B, C são meios, a diferença entre eles dá zero. Por que essa é uma relação de equivalência? Porque é simples ver que AB equivale a AB, né? Porque quando eu faço produtos meios extremos, eu obtenho coisas iguais. Quando AB equivale a CD, isso implica em AD menos BC igual a zero. Mas se eu modificar a ordem de fatores e de parcelas, eu obtenho uma configuração que é exatamente a maneira de dizer que CD equivale a AB. Se AB equivale a CD e CD equivale a EF, nós queremos então mostrar que AB equivale a EF. Então vamos lá. A primeira equivalência aí dessa hipótese mostra que AD menos BC é igual a zero. A segunda mostra que CF menos ED é igual a zero. Agora, na primeira igualdade, nós vamos multiplicar todo mundo por F. E na segunda igualdade, nós vamos multiplicar todo mundo por B. Então, obtemos ADF menos BCF igual a zero, BCF menos BAD igual a zero. Vamos somar uma equação com a outra. Fazendo isso, a gente obtém essa igualdade e, eliminando os parênteses, nós conseguimos cancelar BCF com BCF. E aí, então, colocamos o D em evidência, ficando AF menos B igual a zero. Esta é uma proposição definida em que o D é diferente de zero, porque o D é visto como denominador de uma das frações, né, de um dos pares ordenados, e por definição ele é diferente de zero. Ora, se o produto de duas coisas dá zero e um fator é diferente de zero, o segundo obrigatoriamente é igual a zero. Né? Nós estamos no conjunto dos números inteiros. Então a F menos B é igual a zero, e essa é exatamente a questão, a igualdade que mostra que AB é equivalente a F, como a gente queria provar. Vocês lembram da semelhança de triângulos lá da geometria básica? Aquela relação é de equivalência. Vamos ver por quê? Vamos pegar dois triângulos. P1M1N1, P2M2N2. Vamos definir a relação. A relação de semelhança diz que os lados correspondentes são proporcionais. Então nós temos aí essa relação de proporção. Todo triângulo é equivalente a si próprio, porque os lados, obviamente, são proporcionais. Né?
Se um triângulo é semelhante ao segundo, então eles têm uma razão de semelhança K. Então, naturalmente, se eu pegar o segundo e olhar para o primeiro, né, se o lado de P1 dividido pelo lado de P2 é K, quando eu inverter P2 sobre P1, dá 1 sobre K. Portanto, se o primeiro triângulo é equivalente ao segundo, o segundo é equivalente ao primeiro. Né? Então, a semelhança ela tem essa segunda propriedade. E vamos para a terceira. O primeiro triângulo é equivalente ao segundo, o segundo é equivalente ao terceiro. Então, a primeira equivalência, vamos supor que M seja a razão de proporção. E vamos supor que na segunda equivalência, N seja a razão de proporção. Quando a gente fizer P1 sobre P3, nós vamos multiplicar e dividir por P2 e vamos desmembrar em duas frações. Nós podemos realizar esse cálculo para todos os demais lados e nós vamos ver que todos eles são proporcionais ao produto MN. Dessa forma, a razão de semelhança entre o primeiro e o terceiro triângulo é M vezes N. Quando definimos relação, nós podemos considerar para cada número, ou para cada elemento, melhor dizendo, todos aqueles que são equivalentes com ele. Isso define um subconjunto, que a gente chama de classe de equivalência. Então, a classe de equivalência de um elemento é um conjunto formado por todos aqueles que são equivalentes a esse elemento. Não é difícil verificar duas coisas. A primeira, dados dois elementos, ou eles estão na mesma classe, ou suas classes são disjuntas. Sim, de fato, dados dois elementos, podemos dizer, pelo princípio do terceiro excluído, né, que ou eles são equivalentes ou eles não são equivalentes. Se forem equivalentes, qualquer elemento que for equivalente a um será equivalente a outro, por causa da transitividade. Então, qualquer elemento que pertence a uma classe pertence à segunda e vice-versa, ou seja, as duas classes são iguais. Quando eles não forem equivalentes, significa que as classes, então, não são iguais. Então, nós vamos provar que elas são disjuntas, ou seja, se elas não são iguais, elas não têm nada em comum. Nós vamos fazer por absurdo. Suponha que tem alguém na interseção. Então, um elemento C. Então, esse C, por estar na interseção, ele é equivalente a A e é equivalente a B. Bom, se C é equivalente a A e é equivalente a B, por transitividade, A e B são equivalentes. Isso é uma contradição, porque eu estou supondo que as classes são disjuntas, A e B não podem estar na mesma classe. Portanto, quando eu pressupus que tinha alguém na interseção, cheguei num absurdo, ou seja, não tem ninguém na interseção. Dessa forma, eu provo a proposição sugerida. A segunda coisa que é fácil de verificar é que o conjunto A é a união de todas as suas classes de equivalência. Vamos lá? Em primeiro lugar, eu vou provar que um elemento de A está na união. Depois eu vou provar que um elemento da união está em A. Se o elemento está em A, então ele está na sua própria classe de equivalência. Se ele está na classe de equivalência, ele naturalmente está na união das classes de equivalência. Reciprocamente, suponha que tem um elemento na união de todas as classes. Então ele está em alguma classe. Se ele está em alguma classe, ele é equivalente a algum elemento de A e, portanto, ele está em A. No caso das frações, a classe de equivalência de um determinado par é formado por todas as frações que são proporcionais. Então, a classe do 1, 2 é 1, 2, 2, 4, 3, 6, e a mesma coisa para 2, 3, para 3, 4. Né? São todos aqueles que são proporcionais, porque ser proporcional é a mesma coisa que dizer que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Agora nós vamos definir o seguinte, como as classes de equivalência são disjuntas e o amontoado delas forma um conjunto todo, agora nós vamos pensar num conjunto em que cada elemento é uma classe de equivalência. Tá? Então uma classe inteira é vista como um elemento. Por que nós estamos fazendo isso? Porque, por exemplo, no conjunto das frações é isso que a gente vê. Embora meio seja equivalente a 2 quartos, nós enxergamos meio e 2 quartos como uma fração única. Nós não vemos como duas frações diferentes. Certo? Ou seja, em termos algébricos, nós dizemos que são iguais, algebricamente falando. Tá? Então é natural que a gente defina isso formalmente. Ou seja, o que significa, então, quando duas frações são iguais? Elas são equivalentes ou são iguais? Então essa definição que nós vamos fazer agora, ela serve para poder esclarecer esse tipo de dúvida. Nós vamos dizer que A
quociente, relação de equivalência é o conjunto de todas as classes de equivalência, ou seja, um conjunto cujos elementos são classes de equivalência. Então, dessa forma, a gente define conjuntos racionais, porque o conjunto racionais é exatamente isso aí. É um conjunto cujos elementos são frações, mas frações pensadas segundo esta identificação, em que meio, 2/4, 3/6 é uma única fração, algebricamente falando. Então é isso aí, pessoal.